Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Rafael Pedro de Matos, jornalista, diretor de jornalismo da Unisul TV. Bom, você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Rafael no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Rafael, no final do bloco passado, nós falávamos da importância, qual a importância para o aluno, não é? Qual a relevância para ele, que impacto causa? E também para a sociedade, para as pessoas que nos assistem, qual foi a relevância de todo esse trabalho que vocês desencadearam, desenvolveram durante esse período eleitoral deste ano? Bom, professor Gilson, para os alunos, acredito eu que é uma oportunidade ímpar de, durante o curso, participar de uma cobertura eleitoral, de uma transmissão ao longo do dia, e depois, nas conversas que eu tenho com eles em sala de aula, eles contam e confirmam essa satisfação de poder estar vivenciando um pouco daquela profissão que eles escolheram, estão se preparando. Alguns alunos são das fases iniciais, outros alunos já são das fases finais. Claro. Alguns já estão trabalhando, alguns têm até o seu próprio negócio já na imprensa. Então, nós temos alunos de diversos níveis, fases, e com a mesma empolgação de poder estar participando de uma grande cobertura jornalística, claro, mais do que tudo, mas e de eleições, né? Que é um dia que atrai muito a atenção das pessoas, os resultados, a movimentação, e poder fazer parte disso, né, é uma oportunidade que nem todos podem ter. Ímpar, né? E é feito, professor, em sala de aula, algum retorno com eles, no sentido assim de, olha, a postura, geralmente por telefone, mas a voz mais isso, mais rápida, pausada, enfim, cobertura sobre isso, aquilo, é feito isso também, não? É feito isso também, algum tipo de orientação até a respeito de textos, né? Previamente a gente também tem algumas conversas com eles para delimitar, porque também a maioria fica até um pouco ansioso, um pouco nervoso, claro, e na verdade a gente tenta passar a eles que é mais simples do que se imagina e que a preocupação deve ser principalmente com a precisão da informação. Como vai transmitir, se vai gaguejar um pouquinho, se vai demorar um pouco mais para gravar, isso não importa, né? Porque a gente sabe que todos estão aprendendo. Quem os assiste em casa também vai perceber muitas vezes o nervosismo na voz, mas com certeza vai entender, porque sabe que ali tem um estudante, tem alguém que está se preparando para ser um profissional. Isso é fantástico, professor. Professor Rafael, uma pergunta que eu pensei agora enquanto falavas. Existe a necessidade de um certo rigor, por exemplo, enquanto coordena todo esse trabalho ao vivo, por exemplo, rigor com as pessoas para estarem no ar, para conversarem, para buscarem? Existe isso? É normal nas televisões do Brasil afora? É normal, sim, porque a gente não desliga, né? Tá aqui no ar, pode estar no ar, mas está pensando na próxima entrevista, está pensando no próximo bloco, está pensando nas próximas perguntas, está pensando em alguém que disse que ia estar em algum lugar e ainda não telefonaram para ele. E o professor aqui acompanhava muitas vezes eu conversando com a produção, me indicando. Exato. Às vezes não via porque também estava pelo próprio MSN, né, contato com as pessoas que estão na retaguarda. Então isso é normal, né, de uma transmissão. É um dia muito agitado. Para mim, particularmente, a gente chega aqui muito cedo e sai muito tarde, e é um dia que é muito agitado, a gente não vê o tempo passa correndo, né? Mas faz parte, é normal, né? Eu te faço a pergunta, perfeito, eu te faço a pergunta, professor Rafael, porque para você que nos assiste, é importante, o movimento é tanto e a preocupação é tanta com a precisão da notícia, com a fidedignidade, com a correção, com as pessoas que haviam sido contactadas antes, que você não imagina o quanto se faz, o quanto tem que haver de competência para se fazer um bom jornalismo. Professor Rafael, uma coisa que me intriga, isso historicamente, tá? E as pessoas, você que nos assiste também há de convir comigo. Nós temos várias emissoras de rádio, por exemplo, a AM, FM em Tubarão. E no Brasil todo, né? E durante a eleição presidencial, por exemplo, alguns deles se manifestaram claramente a favor deste ou daquele candidato. Como é que o professor vê esse tipo de manifestação pública de um jornalista
evidentemente competente, né, sem dúvida nenhuma, mas que se manifesta em prol desse daquele candidato, evidente. E aí eu vou trazer uma outra coisa. No momento em que ele manifesta a favor de um, é como um juiz quando dá uma sentença. Ele agrada o cara que ganhou a sentença, a ação, mas ele desagrada os demais. Da mesma forma, quando alguém se manifesta no meio de comunicação público, como é o caso do nosso agora, ele vai desagradar, evidentemente, as pessoas que são adeptos, por qualquer razão, a outro candidato. Bom, professor, inicialmente é uma coisa que a gente discute muitas vezes também no curso, que é a questão da imparcialidade, que é uma situação complicada e que é bem subliminar muitas vezes, porque ela não existe. No momento que eu escolhi tomar água e não tomar um refrigerante, eu já fiz uma escolha. Então, quando eu escolho as palavras que eu vou dizer, eu fiz uma escolha por palavras com mais As do que outras com mais Bs. Agora, o comportamento ético é que vai dar a linha, nortear o trabalho de alguém. Então, na grande imprensa, né, um veículo de comunicação se pronunciar a favor ou não de algum candidato, eu particularmente acho muito mais ponderável fazer isso do que tentar de uma maneira subliminar dizer que é neutro, mas a gente avaliando o conteúdo vê que não existe neutralidade. Agora, se for feita aquele apoio, vamos dizer assim, ou aquela manifestação por meio dos editoriais do veículo, e de maneira ética, mesmo assim, cobrando-se do candidato, da sua linha de apoio, depois de eleito, o certo e o errado, eu acho que a gente vai ter muito mais condições morais para cobrar depois de alguém que eu me pronunciei que era favorável, do que anteriormente, quando fiquei atrás da moita e não disse para quem... Em cima do muro. Em cima do muro, mas na verdade não estava. Agora, é claro que muitos fazem isso e não fazem acompanhado da ética. E aí partem para a leviandade, para as inverdades, para a construção de mentiras ou para a manifestação realmente de situações que aí só tem o objetivo de denegrir e não tem o objetivo nenhum de construir nenhuma informação. Receber chacotas, enfim, coisas que nos entristecem, né? Porque mesmo que seja um candidato contrário àquilo que eu tenho a propensão a votar, mas entristece porque, como você fala muito bem, se sai daquela chamada imparcialidade. Eu gostaria de começar o outro bloco, Rafael, falando também sobre isso e outros assuntos interessantes que essa meia hora nos permite. Pode ser? Eu penso que certeza. É um assunto muito relevante e já vou destacar o seguinte. Nós todos tubaronenses te observamos aí cotidianamente, diariamente, tanto nos comentários que faz semanais nos programas de jornalismo, quanto no teu blog, quanto no site da Unisul TV, sempre com uma imparcialidade digna de louvor, ou seja, críticas com certeza absoluta ao que é público, porque o público foi feito para ser criticado, mas com muita seriedade com muita lisura, diria assim. Pode ser? Falou mais sobre isso daqui a pouco? Sim. Bom, estamos conversando com o jornalista, professor Rafael Pedro de Matos. Eu posso dizer aqui, ao vivo, que é meu amigo particular, especial amigo, pelo respeito que tem e pelo trabalho que tem feito. Você pode assistir a esse programa, essa nossa conversa, no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Rafael Pedro de Matos no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutinhos e já voltamos.